seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. É um prazer estar na sua casa, ter esse momento de comunhão com a sua família e compartilhar a mensagem do Senhor. Nós vamos conversar um pouquinho sobre um texto muito conhecido, um texto que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 28 da carta de Romanos. Eu gostaria que você preparasse sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura e fazer alguma meditação. Só que antes eu gostaria de deixar alguns avisos para você. Nós estamos nesse tempo, né, nesses momentos de isolamento social, de igreja fechada no templo, mas de igreja aberta nas ruas, né? Porque nós estamos nas ruas, nós estamos em casa, nós estamos com possibilidades de levar a mensagem de forma virtual para nossa família, para nossos vizinhos, para nossos amigos. Então, eu quero lhe deixar o convite e lhe incentivar a buscar nas nossas redes sociais algumas mídias, né, que nós temos deixado para sua consulta, para o seu trabalho. Então, eu gostaria de incentivar você a assistir o vídeo do pastor Rodrigo Silva. Ele tem nos ensinado um pouco sobre como estudar a Bíblia. É um texto que, para mim, eu considero imperdível, viu? Nesse momento que nós estamos também usando a lição da Escola Sabatina. Eu lhe estimulo também a conhecer, se você já ainda não conhece, o canal do Adventismo Vivo, onde nosso irmão Tiago ele traz o estudo da lição da Escola Sabatina de uma maneira formidável. Viu? Certamente você irá crescer bastante com esse estudo. E também eu gostaria de deixar à sua disposição também as nossas ferramentas de estudos bíblicos via WhatsApp, via agora Facebook, né? Então, você pode encontrar essas ferramentas nos nossos canais de distribuição no Facebook, no Instagram e no YouTube também. Meus irmãos, eu também lhe convido a participar do grupo de oração intercessória da igreja. Esse é o momento de nós, através de grupos, através da união do nosso grupo, também estar conhecendo e fazendo orações de intercessões pelas situações de nossos irmãos, pela igreja, pelo político, pelo nosso país, pelos nossos administradores, né, por cada um que está convivendo conosco, né, nessa situação. Uma outra proposta que eu lhe faço é principalmente para você, líder de pequeno grupo, que continue reunindo a sua equipe, reunindo o seu grupo, mostrando a ele a possibilidade que nós temos de participar das ações sociais que a igreja da Serraria está desenvolvendo, né? Através do Ministério do ASA. Então, veja com o seu irmão do seu pequeno grupo, para que ele reserve da sua casa 1 quilo de arroz, 1 quilo de um mantimento não perecível, que estenda esse convite também para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, e que essa arrecadação chegue à igreja para que a gente atenda também aos nossos irmãos necessitados e também à comunidade, né, que tem passado situações mais difíceis. Use poderosamente também a ferramenta do videoconferência. Então, através dessa ferramenta, você pode fazer aquela visitação virtual ao seu aluno da escola sabatina, você que é professor, ao membro do seu pequeno grupo, você que é líder de pequeno grupo. Então, você
pode se usar, se beneficiar, né, desse momento para também fazer evangelismo, para fazer visitação, para contribuir espiritualmente com o seu irmão. Então, eu deixo essas ferramentas, né, para que nós possamos usá-las. Então, isso é ministério pessoal. Bom, nós vamos conversar um pouquinho sobre o verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Agora você já está com sua Bíblia, eu lhe peço que você abra a Bíblia, nós vamos fazer uma leitura, mas se puder também deixe reservada o seu exemplar da lição da escola sabatina, né, que nós vamos tentar fazer um link entre as duas coisas, ok? Então, lhe peço que, se possível, você coloque em posição de oração, que nós vamos fazer uma breve prece ao Senhor. Senhor, nosso Deus, bondoso e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia, a tua mão e o teu bom e santo Espírito permanece conosco, Pai. Muito obrigado por fazer ele habitar em nossas vidas e também dirigir os nossos pensamentos, Pai. Nós te agradecemos pelos teus anjos que o Senhor também coloca ao nosso redor para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar dos males deste mundo. Mas, sobretudo, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Pai, pela tua voz que vem ao nosso ouvido nos mostrar os caminhos que nós devemos andar, Pai. Te agradecemos pela oportunidade de abrir a tua palavra, de ouvir a tua voz e de reproduzi-la nesse momento para que os nossos irmãos da tua igreja tenham um momento espiritual conosco. Nos abençoa, Pai, que não fale o homem, mas que fale a palavra do Senhor. Que me alimente, que alimente também cada irmão que está nos ouvindo, que está participando, também nossos amigos que entraram em contato com a tua palavra, Pai. Por estas bênçãos nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Romanos capítulo 8, verso 28. Gostaria que o senhor lesse conosco. Como já disse, é um texto conhecido e que a gente encontrou nele muito conforto nessa leitura. Que diz o seguinte, na minha versão diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que conhece o texto, né? E de fato esse texto é conhecido, né? Esse texto nós já escutamos falar, nós já lemos, nós por vezes já escutamos alguns sermões sobre ele. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus ela vai conseguir trazer para a gente em cada leitura, em cada meditação, uma iluminação nova. Para mim tem acontecido desse jeito. Ao entrar em contato com esse texto e ter a oportunidade, né, de examiná-lo um pouco mais, certamente eu fui agraciado, certamente eu fui abençoado e sei que você também será nesse momento. E a gente se pergunta, né? Nós conhecemos mesmo esse texto? A irmã White ela já fala uma coisa que um texto bíblico ele pode ser muito mais eficiente, muito mais eficaz do que várias leituras de diversos capítulos. Se ele for discernido espiritualmente, se ele tiver o seu momento correto de meditação. E nosso Senhor Jesus Cristo também já nos instruiu a esse respeito, né? Examine as Escrituras. Não leia, examine. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu fui ao dicionário e encontrei o significado de coisas, que diz o seguinte: é um substantivo feminino e corresponde a tudo o que existe, o que pode ter existência. Isso é coisa. Negócios, circunstâncias, situações, tudo que a gente não quiser denominar pelo nome, isso a gente pode atribuir o nome de coisa. Então o texto ele diz que todas as coisas, então certamente ele está nos dizendo para nós o seguinte, que qualquer circunstância, qualquer situação, qualquer experiência que nós possamos viver, todas elas servem como propósito para que Deus nos alcance com a sua misericórdia. Todas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmão, fazendo uma releitura,
separando esse texto em algumas sentenças, né? Então, a primeira delas diz o seguinte: nós sabemos, e aí tem uma lição importante, que a gente pode perguntar, nós realmente sabemos disso? Quando a gente lê, a gente se apropria desse texto, dessa promessa mesmo. A gente sabe, de fato, que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas, irmão, a gente já viu aqui que podem ser boas e podem ser mais, podem ser agradáveis, podem ser desagradáveis, não importa. Todas elas, para aqueles que amam a Deus, essas coisas estão contribuindo para o bem nosso. Trabalham juntas, né? A questão de cooperar, tem algumas versões que falam que contribuem, né? Mas uma boa tradução seria essa: elas trabalham em benefício daqueles que amam. Eles estão trabalhando em nosso benefício. E para quem? Em prol, ele trabalha em prol daqueles que amam a Deus. Então, é um texto que a gente dividido em 3 sentenças. A gente sabe que coisas boas ou mais, agradáveis, desagradáveis, elas trabalham juntas, elas contribuem em prol daqueles que amam a Deus. E aí a gente peço permissão para a gente conversar um pouquinho sobre o que acabamos de ler. Então é correto, irmão, nós entendermos que tudo que nós encontramos nessa vida, tudo, exatamente tudo, sem exceção alguma, trabalha em conjunto para o nosso melhor? Segundo o texto, sim. Segundo o texto, sim. Não, esse texto ele não poderia ter sido escrito com mais clareza, mas será que a nossa superficialidade mental e espiritual consegue entender, consegue alcançar essa promessa, o conteúdo dessa promessa realmente? Que quando Deus diz assim: olha, Josué, todas as coisas cooperam para o seu bem, se você ama a Deus. A gente pode se apegar a essa promessa? Certamente que sim, certamente que sim. Mas nós temos aprendido que toda bênção, todas as bênçãos contidas na palavra de Deus, elas vêm precedidas de condições. Nós temos condições para isso. Então, assim, por que isso não acontece de uma forma generalizada? Por que a gente vê pessoas sofrendo, angustiadas, com ansiedade, depressivas? Se nós vivemos em um país cristão, e se esse país cristão conhece esse texto, se ele confia nessa promessa e sabe que todas as coisas, independente delas, ela está contribuindo para o nosso bem. Eu convido os irmãos para, se vocês tiverem com o exemplar da lição da Escola Sabatina, eu gostaria de fazer a leitura do que a palavra profética diz a esse respeito. E você sabe que nós estamos estudando a interpretação da Bíblia, né? Então, eu vi aqui no dia, na lição de número 3, no dia 9 de abril, comentários da irmã White, compreendendo a Bíblia em fé. Ela diz o seguinte: fé não é um sentimento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela repete aqui o texto de Hebreus 11:1. A verdadeira fé não se acha de maneira nenhuma aliada à presunção. Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois essa, a presunção, é a falsa fé de Satanás. Logo abaixo, nesse mesmo dia, ela continua dizendo assim: a verdadeira fé apreende e suplica a bênção prometida antes que esta se realize e a experimentemos. Devemos, pela fé, enviar nossas petições para dentro do segundo véu e fazer com que a nossa fé se apodere da bênção prometida e a invoque como sendo nossa. Devemos então crer que recebemos a bênção porque nossa fé se apoderou dela e, segundo a palavra, é nossa. A verdadeira fé se fundamenta nas promessas contidas na palavra de Deus. E apenas aqueles que obedecem a essa palavra podem exigir suas gloriosas promessas. A gente consegue ver alguma
toda a sintonia com o texto lido, mas algumas palavras que ela vem coincidentemente, né, com o que nós acabamos de ler. Está vinculado aqui. O irmão White também falou. Apenas aqueles que obedecem a essas palavras podem verdadeiramente exigir a sua gloriosa promessa. E o que é que o texto diz? Para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meus irmãos, tem um provérbio que nós estávamos comentando aqui em outro dia. O pastor Alexandre estava falando alguma coisa aí e me veio à mente um provérbio que eu acho que é conhecido de todos nós. Ele diz assim: olha, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Você certamente já deve ter ouvido esse provérbio. E essa frase ela é interessante, ela se realiza, né? É fácil de fazer essa experiência. Mas, irmãos, o que é que ele está dizendo para nós? O que é que esse provérbio pode nos ensinar agora? Está dizendo que existem pessoas de um tipo e pessoas de outro tipo. Aquelas pessoas que uma palavra dessa, elas vêm, de fato, amolecer o seu coração, o seu orgulho, vai provocar submissão à palavra. Mas tem outras pessoas que podem provocar uma rejeição, podem provocar dúvida. Então, assim, a gente precisa saber o que é que nós somos, né, diante da palavra, diante do sol. Nós vamos ser cera ou barro. Nós temos essa opção é nossa, de nos tornarmos. Se nós não nos sentimos confortados ou consolados por esta palavra, por esse texto, por esse Romanos 8:28, pode ser, irmão, talvez, não conheça a sua realidade, mas talvez nós não estejamos lendo corretamente. Com oração, com a fé devida e com a devida assistência também. Porque nós já aprendemos neste capítulo também, da lição da Escola Sabatina, que cada leitura bíblica precisa ser antecipada de uma oração fervorosa, pedindo a assistência do Espírito de Deus para nos acompanhar. A irmã White mesmo nos adverte: se nós não tivermos o Espírito de Deus do nosso lado na leitura da Bíblia, certamente nós teremos um outro assistente que não é divino. Então, é de muita responsabilidade a leitura bíblica, é de muita responsabilidade a nossa meditação na palavra de Deus. Agora, se cremos nesse versículo, então o verso de 1 Tessalonicenses também deve ser cumprido. 1 Tessalonicenses 15, 5:18, ele diz assim: em tudo dai graças. Em tudo que é bom, dai graças. Não é assim que a palavra diz. É em tudo. Da mesma forma que nós vimos aqui que coisas boas ou mais, agradáveis ou desagradáveis, contribuem para aqueles que amam a Deus, também nós devemos dar em tudo da graça, sendo bom ou ruim. Eu lembro no livro de Jó, capítulo 42, no verso 3, ele diz assim, que antes eles conheciam as maravilhas de Deus, mas não as entendiam. Quantas coisas podem estar acontecendo conosco também, que a gente pode estar vendo as maravilhas de Deus ao nosso redor, mas pode não estar entendendo. E eu convido você a fazer também aquela oração que Eliseu fez para o moço dele, né? Para que o Senhor abra os seus olhos, porque certamente os exércitos de Deus estão a nosso favor, irmão. Nós podemos e devemos sim ser gratos a Deus em tudo. Então, examinemos a condição agora da bênção. O texto diz que a promessa é para os que amam a Deus. E a gente pode lhe perguntar, eu me pergunto: Josué, você ama a Deus? Você ama a Deus do jeito que é para ser amado, ou você tem a presunção de que você ama a Deus? É importante fazer essa pergunta. O texto de João 14:21, ele traz uma resposta para a gente a esse respeito. Diz o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então tem mais promessas, irmão, para aqueles que amam a Deus. Se nós afirmarmos que o que acreditamos, nós devemos guardar os seus mandamentos. Nós, sem nenhuma circunstância, né, sendo possível, sendo ela boa ou má, ela vai impedir que Deus se manifeste na nossa vida. Acreditar nesse texto também me levará ao fato de eu não ceder a algumas tentações, como, por exemplo,
perder meu autocontrole, perder coragem, viver murmurando com qualquer coisa, ficar inquieto com alguma coisa que esteja acontecendo ao meu redor, desejar melhores dias nesta terra, irmão. A gente precisa lembrar disso, que nós somos peregrinos nesta terra, nós não somos desse mundo. Nós precisamos passar por esse mundo trabalhando para Cristo, mas não esperando continuar vivendo nesse mundo que as coisas melhores, né? Não deixe as coisas melhorar, eu quero que as coisas melhorem. Nós queremos sim, irmão, ter oportunidades para trabalhar. E é esse o nosso propósito nesse mundo, é trabalhar para Cristo, para salvar vidas para o reino. Crendo também nesse verso, esse verso nos levará também até algumas posturas diferentes. Nos levará a ter paz profunda, para ter descanso em Deus, para ter alegria poderosa, para alegria celestial, para termos também vida sólida, vida de vitória, mente e vida fiel à palavra de Cristo e trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus. Isso é ter uma vida frutífera, isso é amar a Deus, isso é trabalhar para o seu reino. Mais uma vez, eu gostaria de fazer a leitura da palavra inspirada, que também está no livro Nos Lugares Celestiais, na página 266, que diz o seguinte: lembremos, irmãos, que esse mundo é o cenário das nossas provações, nossas tristezas. Estamos aqui para suportar provas. O fogo da fornalha deve arder, até que a nossa escória seja consumida e saiamos como ouro purificado em nossas leves e momentâneas tribulações. Irmão, nós precisamos crer cada vez mais que os benefícios de Deus, que a nuvem das suas misericórdias pare sobre nossas cabeças, mesmo nessas horas mais escuras, mais sombrias. Se uma pessoa que lê, que ouve, que guarda e pratica a palavra de Deus, recebe bons frutos e gloriosos resultados, esta certamente é a melhor evidência de que ele acreditou no que leu ou no que ouviu. E para concluir, irmão, eu queria deixar duas frases. Uma delas eu desconheço o autor, mas diz o seguinte: se eu acho que essas frutas são desejáveis, o que é que eu devo fazer com elas? Eu preciso cultivar essa árvore que dá esses frutos. Eu preciso ter muito cuidado com ela. Então, se eu creio na palavra de Deus, que Jesus Cristo diz, olha, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim, e vós julgais conter nela a vida eterna. Então, eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que lê-la não de qualquer forma. Lê-la com sabedoria, ler com fé sem dúvida, ler com a assistência do Espírito Santo, se apropriar das promessas dela, fazer com que ela viva na minha vida. E uma outra frase, que isso está na sua lição, eu gostaria de ler aqui com os irmãos, está na lição de hoje, de quarta-feira, naquela nota de rodapé, que diz o seguinte: ore muitas vezes. Era assim que Enoque andava com Deus. Então, o irmão quer andar com Deus, eu quero andar com Deus, então eu já sei o que devo fazer. Eu preciso orar a Ele muitas vezes. E Ele já diz isso na sua palavra, né? Orar sem cessar. Eu deixo esse convite para o irmão, eu deixo esse convite para você, minha irmã. Ore sem cessar, ore a Deus. É desse jeito que a gente consegue andar com Ele e obter dele as bênçãos que Ele promete nas suas palavras. Que Deus abençoe. Graças dou, sim, pela vida que o bom Deus a mim legou. Graças dou
irmãos a se prostrar em atitude de oração para nós fazermos uma prece, Senhor. Soberano Deus, que seja louvado o teu santo nome, Pai. Que seja bendito o nome do meu Senhor. Que seja bendito, Pai, o meu bom pastor. Senhor, muito obrigado pelas tuas palavras, pelas tuas promessas e mais ainda por me fazer crer, Senhor, que elas são fiéis, que elas são verdadeiras, que elas se realizará conforme o seu propósito nas nossas vidas, Pai. A todo aquele que crê, o Senhor promete e garante que as tuas promessas se cumprirão. Obrigado pela oportunidade, Pai, de compartilhar com a tua igreja, com os meus irmãos, a tua palavra. Obrigado por trazê-la primeiramente para a minha vida, Pai. Me ensinar a verdadeira adoração que o Senhor requer de nós, Pai. Que é o cumprimento da tua palavra, o teu amor autêntico, Pai. As tuas promessas, aos teus mandamentos. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra me ensina, nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Pai. Então, por favor, nos ajuda a te amar mais. Nos ajuda a te conhecer mais, Pai. Nos ajuda, Senhor, a te buscar na tua palavra com fé sem dúvida, Pai. Nos ajuda, Pai, que o Senhor nos conceda em cada momento de oração, em cada momento de busca, em cada momento de aflição. O Senhor nos conceda o teu assistente, o teu Espírito Santo, para que ele nos instrua, para que ele nos ilumine, para que ele nos dê discernimento, para que ele nos dê capacidade de compreensão da tua palavra, Pai. E que o teu poder também esteja conosco para que nós a pratiquemos, para que nós reflitamos a tua luz, Pai, em nossa casa, na nossa vizinhança e por onde nós formos. Eu te peço uma bênção para cada irmão que esteja escutando essa mensagem, que esteja fazendo essa oração, Pai. Que cada amigo que esteja fazendo essa oração conosco, Pai. Que as tuas bênçãos recaiam sobre nossas vidas. É o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém.